Queda brusca no Bitcoin, cenário de crise em todos os países do mundo, praticamente, inflação em alta, taxa de juros em alta, o que está acontecendo? E mais do que isso, o que você tem que fazer como investidor? É sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é Eduardo Stetner, criador do canal Rico Nessa Vida, e vamos então para esse vídeo onde vai ser muito útil. Afinal de contas, esse cenário deixa o investidor aflito, né? Pô, caramba, Du, eu tô vendo um monte de coisa cair, eu tô vendo essa queda brusca no Bitcoin, o que eu tenho que fazer? Será que eu tenho que comprar mais ou não? Então vamos detalhar muita coisa nesse vídeo para que você entenda todo esse cenário e mais do que isso, como eu disse, o que você tem que fazer, pelo menos na minha opinião, é o que eu vou fazer, beleza? Eu anotei uma série de coisas aqui para que eu não esqueça de nada que é importante ser dito nesse vídeo, então esse vídeo vai ficar curtinho, mas eu vou tentar ser o mais breve possível, beleza? Primeiro ponto é você entender, para você poder entender o que está acontecendo, você tem que entender o que foi feito no passado, que fez com que nós chegássemos a esse ponto e que fez com que as coisas acontecessem do jeito que está acontecendo agora, beleza? Eu vou mostrar aqui para vocês o déficit fiscal de vários países importantes no mundo. Então vamos pegar aqui, ó, Portugal, olha só, desde 2012, déficit fiscal. O que é déficit fiscal? É quando o governo gasta muito mais do que ele arrecada. Então pega Portugal aqui, só teve um superávit aqui ali em meados de 2019. Espanha, só déficit fiscal todos os anos. França, só déficit fiscal em todos os anos. Estados Unidos, déficit fiscal absurdo, muito crescente, muito crescente. E vamos pegar o Brasil, não podia ser diferente, déficit fiscal todos os anos. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o governo ele não teve controle nenhum de o quanto ele arrecada para o quanto ele gasta. Ele quis gastar dinheiro. Isso se agravou muito mais na pandemia, mas a gente já vai chegar lá. Então o que acontece? Quando o governo gasta mais do que ele arrecada, ele precisa pegar esse dinheiro para pagar isso de alguma forma. E aí ele tem algumas opções. Ele pode aumentar imposto, só que isso não é muito bom, porque se o governo aumenta imposto, ele fica mal visto. Aí o governo pode ir lá para a população e pedir dinheiro emprestado. Só que se a população não tem dinheiro emprestado e o governo também não está muito bem visto, a população também não vai emprestar dinheiro. Então também não é algo muito válido. E aí a gente tem uma terceira opção, que é imprimir dinheiro, colocar dinheiro no sistema. E num primeiro momento isso parece até legal. Só que a questão é, se nós aumentamos muito a quantidade de dinheiro, mas não aumentamos a quantidade de coisas a serem fabricadas, ou seja, o PIB do país, vamos dizer assim, isso quer dizer que a gente vai ter muito mais dinheiro para as mesmas coisas e uma hora o preço dessas coisas vai subir, porque é uma matemática lógica. Imagina que você tem um grupo aí, sei lá, na sua família. Todo mundo tem R$2. Então você só consegue gastar R$2 para comprar, sei lá, um pão, vai. Só que agora, do nada, cada um te dá R$50 e todo mundo tem que comprar o mesmo pão. Você vai estar disposto a pagar mais por esse pão. Então é isso que acontece de forma geral. E qual que foi o estopim? O estopim para essa farra, vamos dizer assim, a pandemia. A pandemia chegou e obrigou os governos a duplicarem, triplicarem, quadruplicarem a quantidade de dinheiro impresso nesses países. E aí você tem uma enxurrada de dinheiro e agora não tem como. Esse dinheiro vai entrar no sistema de uma forma muito mais acelerada e uma hora essa inflação vai vir. Então é o que está acontecendo agora. O que a gente está vendo agora é reflexo da quantidade de dinheiro que foi inserido ao longo de anos, no sistema econômico dos mais diferentes países e potências econômicas. E agora a gente está pagando o preço. Quando a inflação começa a subir, o que o governo tem que fazer? Ele tenta subir a taxa de juros para deixar o dinheiro mais caro, para tentar inibir as pessoas de comprarem, porque aí o preço teoricamente começa a baixar, mas não está baixando ainda, porque ainda tem muito dinheiro no sistema. Então tem uma coisa de errado. Pô, peraí, como que a atividade econômica não está em plena capacidade, tá todo mundo com uma porrada de dinheiro e a inflação tá lá em cima mostrando que as pessoas ainda estão gastando? Então tem algum problema. E isso faz com que eles subam a taxa de juros, só que quando eles sobem a taxa de juros, a dívida do país aumenta demais. E aí várias empresas começam a quebrar porque não tem mais condição de pagar essa taxa de juros, entendeu? Que antes era uma taxa baixa, agora é uma taxa muito alta e eles não têm mais condições de manter isso. E aí que começa todo o sentimento negativo, porque as empresas começam em pequenas recessões, individualmente falando, e isso vai atingindo a população, os preços começam a subir e aí de fato o dinheiro para de entrar na quantia que estava entrando antes. E agora a gente começa num cenário de recessão e todo mundo fica com medo. E quando todo mundo fica com medo, principalmente os que especulam mais, os que não têm noção de mercado, de investimentos, mas colocaram uma parte do dinheiro lá, agora que eles veem o mercado começando a cair, eles querem tirar esse dinheiro.
E aí, quando eles tiram esse dinheiro, a massa vendedora é muito maior do que a massa compradora, que leva os mercados para baixo. E aí a gente entra em Bitcoin. O ponto é, o que eu queria dizer? Vamos entrar nesse site aqui, ó, que é a quantidade de vezes que Bitcoin já foi tido como morto. Tá? Então aqui, ó, 453 vezes. Então não é a primeira e não vai ser a última vez que alguém vai dizer que Bitcoin vai morrer, beleza? Quando a gente entra no gráfico aqui, ó, e eu vou amarrar todas as informações, tá? Quando nós entramos aqui no gráfico de Bitcoin ao longo da história, então você vê que assim, ele não teve uma subida expressiva ao longo da maioria do tempo. E aí depois aqui, ó, a primeira subida expressiva foi aqui em 2018. Só que depois ele já sofreu uma queda brusca. E aqui a gente está falando de um acúmulo de 85%. Então ele já sofreu uma queda anteriormente de 85%. Aí depois a gente vê aqui, ó, mais uma queda. Vamos ver aqui, ó. Vamos analisar mais uma queda. 45%. Tá em cima do botãozinho ali, mas tá, ó, 45%. Aí depois nós temos mais uma queda. Olha só. Em 2021, daqui até aqui, então nós temos mais uma queda de 40%. Então nós temos aqui uma queda de 80%, 85%. E agora aqui, essa última queda acumulada, que é uma queda muito grande, muito expressiva. A gente tem uma queda de 66%, que ainda é menor em relação ao passado aqui, tá bom? Percentualmente falando. Então repara que Bitcoin, ele é algo que ele tem uma relativa liquidez, ou seja, você consegue pegar esse dinheiro rápido. Então, quando existe um movimento de pessimismo no mercado, no mundo, enfim, no geral, Bitcoin é uma das coisas que eles recorrem primeiro. E ele sofre um impacto absurdo, ele sobe muito rápido, mas ele cai mais rápido ainda. Então é totalmente normal que Bitcoin sofra essa queda nesses momentos de pessimismo dessas pessoas que estão precisando de dinheiro, que estão vendo o mercado cair, e ele vai sofrer essa queda. Du, mas já caiu outras vezes? Já, acabei de mostrar para você que já caiu outras vezes. Bitcoin vai morrer? Não, na minha concepção ele não vai morrer. Porque quando você olha para os fundamentos de Bitcoin, nada mudou. Você está entendendo? O sistema de segurança continua sendo o mesmo, a quantidade de Bitcoin é a mesma, nada mudou no seu protocolo, a não ser que seja para melhor, porque ele melhorou muito de anos para cá. Então, a única coisa que mudou em Bitcoin foi o preço. Tá conseguindo entender? Beleza, só que o que eu preciso que você entenda? Que não é só Bitcoin que tá caindo. Então, se você pegar aqui, ó, IVVB11, que é o índice lá dos Estados Unidos, da Bolsa dos Estados Unidos. Então, caiu aqui, ó, de 295 pontos para 207. Então, uma queda absurda. Depois nós temos aqui, ó, por exemplo, o ETF QQQ, que é basicamente uma ETF que ela é de tecnologia. Então, 50% da sua carteira investe em empresas de tecnologia de lá dos Estados Unidos e também sofreu uma queda absurda, ó, de 400 pontos para 274. Então, também tem uma queda, ou seja, o mercado está em queda. Então, você não tem que se desesperar nesse momento e falar, caramba, mas só Bitcoin está caindo e o que vai acontecer? Mas você tem que se centrar agora como investidor para ver o que você tem que fazer nesse cenário de queda. Então, é o seguinte. Vamos recapitular o que a gente conversou até agora. Nós tivemos países que imprimiram dinheiro pra caramba, que gastaram muito mais do que ganharam, e aí chegou a pandemia, eles foram obrigados a imprimir ainda mais dinheiro, e esse dinheiro uma hora vai entrar no sistema, entrou no sistema. Isso gera inflação. Quando gera inflação, os países têm que subir a taxa de juros para controlar a inflação. Mas isso não está adiantando até esse exato momento. Obviamente que estamos chegando cada vez mais perto do topo, mas ainda é muito cedo para dizer, olha, agora não aumenta mais. Entendeu? Não tem como bater o martelo e dizer isso. Isso gera uma frustração no mercado, gera um medo. A gente tem uma série de coisas acontecendo. A gente está falando que o petróleo está sendo impactado por causa da guerra na Ucrânia. A taxa de juros subindo alta pra caramba, tem a União Europeia fornecendo muito menos insumos do que fornecia em condições normais. Então nós temos uma série de fatores que levam para essa crise, para esse movimento de queda econômica, de queda nas bolsas de valores, nos investimentos. E quando que tudo isso vai parar? Quando nós tivermos uma retomada econômica. Só que essa retomada econômica não acontece de um dia para o outro, muito menos ainda quando vários fatores convergem para que o cenário continue negativo. Então, a minha expectativa, sinceramente, não é que as coisas melhorem amanhã ou depois e depois, não. Eu acredito que ainda vai demorar um tempinho para que a gente comece a ver melhora econômica de fato. E aí vem um detalhe que eu gosto muito de falar com os meus alunos,
e que eu gostaria de falar para vocês também, porque eu acho que isso vai ajudar a compartilhar esse conhecimento que normalmente eu deixo fechado para os alunos do curso. Nesse cenário de pessimismo, a gente nunca sabe aonde é o fundo do poço. Então não é hora, na minha concepção, eu, Eduardo, não vejo como hora de você começar a comprar assiduamente todos os meses. Porque você não sabe onde vai chegar e não compensa você gastar dinheiro. Agora, sendo que existe uma possibilidade muito grande de queda, porque a gente não consegue ver melhora econômica. A gente não consegue ver que a guerra na Ucrânia está acabando, agora a gente já está estabilizando insumos, agora todo mundo está conseguindo melhorar a cadeia produtiva. Não, a gente não está vendo isso. Então, na minha concepção, não faz sentido investir forte agora. Eu vou explicar o que seria esse investindo forte. Então, o que eu faria? Vamos imaginar que eu tenho R$500 para investir todos os meses. Eu, Eduardo, pegaria R$100, R$200 no máximo e continuaria investindo nos investimentos que eu acho que são bons, segundo as minhas análises. Mas R$300 eu não faria nada. Ou seja, deixaria esse dinheiro de caixa, tá? Disponível para que eu pudesse usar em caso de alguma emergência. Ou caso amanhã ou depois eu visse realmente que o mercado começou a se estabilizar. Porque pensa comigo, nós estamos num cenário bem ruim, mas isso não quer dizer que ele não pode piorar muito ainda. E se ele piorar, você vai desejar duas coisas. Primeiro, continuar empregado. E segundo, ter dinheiro guardado. Porque se alguma coisa acontecer, você vai querer ter essa sensação de ter dinheiro guardado. Até mesmo porque se por um acaso, né, se Deus permitir que todo mundo continue empregado, com dinheiro, tá tudo certo e guardou uma parte do dinheiro, vai chegar uma hora que essa queda vai se estabilizar. Todo fundo do poço uma hora chega. E nesse momento, quem se beneficia? Quem guardou dinheiro. Quem tava com dinheiro guardado, porque agora vai comprar muito barato e vai poder surfar toda a retomada. Então, nesse momento, eu, Eduardo, vamos supor que eu tenho X para investir. Eu pego uma pequena parte, continuo colocando nos investimentos que eu acho que são bons. E o resto eu deixo guardado de caixa. Todos os meses eu vou aumentando o meu caixa. Justamente porque se tudo der muito errado, eu tenho dinheiro guardado, esse dinheiro não está investido, não está comprometido, eu posso usar para tudo que eu precisar na minha vida. E se por acaso eu continuar recebendo, minha receita não foi afetada, está tudo certo na minha vida. E agora o país começou numa retomada econômica, eu tenho uma quantidade relevante de dinheiro para eu continuar comprando, agora sim começar a comprar a preços muito baixos e aproveitar toda essa oportunidade. Então, eu, Eduardo, acho que por tudo que a gente está vendo aqui, nesse momento, a gente não tem uma expectativa de que tudo melhore num curto período de tempo. Obviamente que tudo uma hora melhora, a gente chega no fundo do poço e depois a gente volta. Isso já aconteceu várias vezes ao longo da história, várias vezes. Se você olhar para Bitcoin, Bitcoin caiu várias vezes num percentual absurdo e mesmo assim voltou. Eu não consigo enxergar motivos para o desaparecimento de Bitcoin, assim como de vários outros ativos também. Eu só acho que agora a gente tem que não ir com força, não ficar afoito, não ser pessimista demais, apenas se resguardar para que a gente seja o menos impactado possível, caso amanhã ou depois o cenário piore ainda mais, você venha perder sua receita ou os investimentos caiam. Então essa eu acho que é uma medida prudente que eu sempre ensino meus alunos em momentos específicos, inclusive aviso eles. E já falando nisso, lembrando que no dia 7/7 tem a próxima turma do curso Você Rico Nessa Vida, que é um curso completo de investimentos, onde eu falo sobre tudo isso aqui, explico muito mais detalhadamente isso que eu tô falando com vocês. Só que além disso, agora vai ter uma novidade, que é o seguinte, a gente vai acrescentar uma aula onde eu vou ensinar todos os meus alunos a ganharem R$1.000 ou mais de renda extra várias vezes ao ano, apenas com cartão de crédito, sem aparecer na internet, sem ter que ficar vendendo produto individualmente por aí. Então é algo muito legal, esse curso está muito completo porque você vai aprender tudo sobre organização financeira, sobre investimentos e agora você vai aprender efetivamente a gerar renda extra, ou seja, aumentar a sua renda anual. Então se você tem interesse, aqui eu vou deixar o link para você entrar na lista de espera, porque no dia 7 eu entro em contato com todo mundo que está na lista para mandar o link da inscrição. Vai ser um prazer poder ter você como aluno. Eu não tenho previsão da próxima turma, mas eu já te dou absoluta certeza que não vai ser o mesmo preço, vai subir o preço na próxima turma e você vai ficar de fora, não aprendendo essas oportunidades de subir a sua renda com milhas, com cartão de crédito. Bom, é isso que eu tinha para falar. Se você gostou desse vídeo, não se esquece de se inscrever, isso é importantíssimo para mim, isso me ajuda a chegar a mais pessoas. Espero que você tenha gostado e te espero no próximo vídeo. Abraço!